que é para ti a palavra autenticidade? O que é que significa para ti fazer o resgate dessa autenticidade? Para mim, a autenticidade é uma coisa que está de mão dada com ser genuína. Bem-vindos ao Brilha Sem Filtros, o podcast para quem acredita que o mundo será um sítio melhor se resgatarmos a nossa autenticidade e fizermos o caminho de regresso à nossa essência, ao nosso brilho, sem filtros. Eu sou a Carolina, sou a voz pela autenticidade e acredito que se estás a ouvir este podcast é porque fazes parte da comunidade de pessoas que também quer transformar o mundo num sítio melhor. E por falar em comunidade, e como acredito que não fazemos nada sozinhos, convidei para se juntar a mim nesta aventura a minha querida amiga Elsa. Querida, bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Obrigada, meu amor, é uma honra estar contigo neste caminho, uma honra mesmo. Obrigada pelo convite. Obrigada, querida. Então, vocês não sabem, mas eu e a Elsa somos muito amigas. Muitíssimo. Profundamente amigas, e eu quando recebi, enfim, o chamamento para fazer este podcast e espalhar esta mensagem, um dia estávamos a caminhar à beira-mar e eu olhei para ti e pensei, é ela, é a Elsa que vai fazer este caminho comigo. Então o que é que vai ser este caminho? Só para vos explicar. Ao longo da primeira temporada deste podcast, a Elsa vai estar comigo em todos os episódios, porque vamos fazer o caminho de resgate do brilho dela em frente à câmara. Eu sou videógrafa e acredito que o vídeo é uma ferramenta de eleição para nos ajudar a fazer o resgate da nossa autenticidade. Tanto porque é um espelho das nossas questões, das nossas inseguranças, dos nossos bloqueios, como é a ferramenta que nos permite mostrar-nos a nós próprios e ao mundo quem somos. E uma vez a conversarmos juntas, lembro-me de teres dito, eu não percebo porque é que eu tenho este tema com a câmara e um dia vais ter que me ajudar. E eu pensei naquele dia que estávamos a caminhar, pronto, é a Elsa que vai fazer esta jornada comigo e portanto obrigada por confiares em mim, querida, para isto. Bem, isto para mim é um grande desafio mesmo, só de saber que está aqui uma câmara, eu já não, é como se eu não fosse eu, sabes, fico tímida, fico mesmo tímida. Isso é espetacular, obrigada por partilhares isso. Nós começamos lindamente porque eu preciso explicar às pessoas que nos estão a ouvir que este podcast também está a ser filmado. Quem está a ver no YouTube ou nas redes sociais já percebeu isso, mas quem está só a ouvir ainda não percebeu. É que a Elsa, que coitada, começou por me dizer que tinha dificuldade em estar em frente à câmara, de repente tem aqui 3 câmaras connosco, que são as 2 câmaras do podcast. E temos também aqui o Ivo da Smile Stories a fazer o behind the scenes, portanto de repente temos aqui 3 câmaras. Então o que eu te vou pedir é para hoje tentares ignorar tudo o que está a passar à nossa volta. Nós não vamos trabalhar o tema das câmaras hoje, está bem? Portanto estamos aqui as 2 a conversar. Sei que é difícil com toda esta parafernália, mas nós estamos super bem acompanhadas, tanto pela equipa da transmissão Cápsula, a quem aliás eu agradeço imenso todo o suporte. Temos aqui o nosso querido Martim e o Hugo também aqui connosco a dar-nos todo o suporte neste processo. E o Ivo, que faz parte da Smile Stories, portanto é assim, uma extensão de mim. Portanto, estás em casa, querida, sente-te perfeitamente à vontade, vamos ignorar isso que se está a passar à nossa volta e vamos falar sobre nós. Vamos lá. O título deste episódio é Quando a Vida Deixa de Ter Brilho. E eu gostava de começar por aqui, gostava que partilhasse um bocadinho connosco, um bocadinho da tua história, até porque dei por mim a pensar que nós conversamos muito as duas sobre os temas que estão a acontecer na nossa vida, mas eu não sei muito a tua história, então não sei mesmo muito a tua história, então gostava que tu partilhasses a tua história por um lado, mas também deste lugar de quando é que tu sentes que a vida foi deixando de ter brilho. Ok, então eu sou daquelas pessoas que desde que me recordo que eu sinto, que eu sentia sempre. Sabes, vem-me à cabeça uma imagem de quase desenho animado, como se eu tivesse uma nuvem sempre em cima da minha cabeça. Por onde quer que eu me movimentasse, essa nuvem acompanhava-me sempre. Então, esta é a imagem que eu tenho de mim desde muito nova. Uma certa tristeza e melancolia acompanhava-me. Portanto, na verdade, eu sinto, bom, isto é assim, portanto, isto é para dizer toda a verdade, não é? Portanto, na verdade, eu sinto que durante muitos e muitos anos na minha vida não havia grande brilho.
E se por um lado não havia esse brilho interno, havia uma maior tendência para o disfarçar, não é? E para tentar brilhar à força. Uau! O que tu acabaste de dizer desculpa, vou ter que parar aqui, o que tu acabaste de dizer é muito poderoso. Que havia uma tendência para tentar disfarçar o brilho e o mostrar à força. Sim. Podes só aqui desenvolver um bocadinho o que é assim o disfarçar o brilho? Eu identifico com o disfarçar o brilho, já falamos sobre isso, já podemos falar sobre isso, e o mostrar à força. Podes só assim aprofundar um bocadinho aqui este... É porque há sempre aquela tendência de sentirmos que estamos errados, não é? Que não é normal a melancolia ser uma parceira diária, que a tristeza nos acompanha e, portanto, e a tendência para sair daí, eu acho que é uma tendência muito, muito normal e humana, e não é a melhor, mas é, em vez de olhar para isso e tentar perceber de onde é que isso vem e resolver, mas também estou a falar da minha início da adolescência, por aí, era fugir disso, não é? E, portanto, a minha fuga foi uma fuga para a ação. Portanto, eu fazia muita coisa, eu sempre fiz muita coisa e sempre achei que aguentava muita coisa. E, portanto, e esta tendência de se eu estou errada ou se alguma coisa de errado está comigo, eu tenho que provar aos outros que não, que está tudo bem. Então, foi muito do fazer, não é? Fazer sempre mais e melhor e ser sempre a filha perfeita, a amiga perfeita. E isso levou-me a um desgaste muito grande, que eu acredito que mais à frente falaremos. Sabes que é muito engraçado tu falar sobre isso, porque, e nós nunca tínhamos partilhado isto, nós somos as duas mulheres altas, fisicamente somos altas, e eu quando era adolescente, a minha altura era uma coisa que me incomodava. Eu na altura brincava com isto, a dizer que os miúdos mais giros da escola eram mais baixos que eu, que eram efetivamente... Mas, de facto, o que esta afirmação continha era muito mais do que isso, que era... No meu caso era um bocadinho ao contrário de ti, que era, eu para ser a menina bem comportada que tu falas também, eu também me encaixava, eu era a que tinha boas notas, que nunca deixa-te isso aos meus pais, em que eu fiz os meus disparates que tinha que fazer, mas tudo sempre dentro de um registro relativamente controlado, ou pelo menos o que os meus pais puderam saber era. Mas a minha altura foi sempre algo que me incomodava porque eu era muito vista. Então, ainda hoje, não é? Eu ando na rua, como eu sou alta, as pessoas vêem-me. Então, na altura, eu ser vista daquela forma era uma coisa que me deixava desconfortável. Então, eu tive sempre tendência para me encolher um bocado, não é? Para andar sempre um bocadinho com os ombros assim. O meu pai estava-me sempre a dizer, endireita as costas. E aquilo para mim era... Eu endireitava, mas como se fosse assim, um general a gritar no exército, sabes? Exato. Mas não era natural, o meu natural era encolher-me um bocadinho, não é? Então, identifico muito com isto que estás a dizer mas é ao contrário do teu processo, eu não queria ser vista, então eu escondia-me, encolhendo-me fisicamente. Eu não sei se queria ser vista. Porque esse é um dos medos que eu venho percebendo. Eu não queria ser vista, eu só queria enquadrar-me, sabes? E como tinha essa tristeza, e era mesmo uma nuvem na minha cabeça. A minha fuga era fazer coisas, sabes? Fazer coisas. Tornei-me competitiva, que tinha que ser a melhor em tudo, mas o brilho não aparecia. Portanto, era como se... Eu, à medida que caminhava, ia carregando mais tarefas, mais responsabilidade, mais obrigações, mais, e estava a começar a ficar muito, muito cansada. Portanto, eu comecei a perceber que aquela estratégia estava-me a levar a um sítio bem pior. Bem pior. E isso foi em que fase da tua vida? Já depois da adolescência? Já quando começaste a trabalhar? Ou... Sim, quando depois chega aquela fase em que nós supostamente conquistamos o que é normal nas nossas idades, os filhos, não é? O esperado, os filhos, a casa, o carro, as viagens, as empresas, faturações incríveis, e a melancolia continuava lá, e a tristeza continuava lá, e portanto percebi que não era por ali, e achei que não havia outra solução senão aceitar esta minha tristeza, esta minha melancolia. E tu acreditas, isto é uma pergunta, que a tua melancolia faz parte do teu brilho? Se eu acredito que a minha melancolia, sim,
eu acredito cada vez mais, porque esta minha melancolia vem de um lugar extremamente sensível, intuitivo, quase romântico. Lindo. Então, e é nestes momentos mais melancólicos e de grande sensibilidade que se dão, comigo, se dão explosões de criatividade e de amor infindável. E como é que é para ti, nesses momentos de explosão, como tu lhe chamaste bem, mostrar-te ao mundo? Esse não é um sítio fácil, não é um caminho fácil. Ok. Eu sempre que o meu trabalho ou alguma coisa minha, sempre que eu tenho que expor isso, o brilho vai-se, eu fico, é como se estivesse acorrentada, não consigo. Ok, que bom, então vamos fazer um caminho incrível aqui, vai ser espetacular. Sabes porquê? Porque a Elsa que eu conheço é esta Elsa mais recente, a quem eu vejo e reconheço esse brilho acorrentado. Então é uma honra poder acompanhar e suportar-te neste processo, e eu sei que no final desta primeira temporada do nosso podcast tu vais mostrar o teu brilho ao mundo sem medos. By the way, sim, tu já reparaste, desculpem para quem está a ver o podcast só gravado e não está a ver no YouTube ou nas redes sociais, como é que eu vim vestida hoje? Tu estás cheia de glitter e de brilho. E eu habitualmente não sou esta pessoa. Não. Eu não me visto assim. Eu não me maquilho. Eu chamei a minha querida Cláudia para me vir maquilhar e fui-me pentear e ontem fui ao cabeleireiro. E eu habitualmente não sou esta pessoa. Então eu vou-te confessar também que hoje, quando estava a sair de casa, pensei: ai, o que é que as pessoas vão dizer? O podcast é o Brilha Sem Filtros e tu estás aqui toda empinocada. E depois pensei: não, esta é a minha verdade hoje, que é o meu tema é assumir a minha luz. Às vezes eu tenho medo do meu poder. Eu até vou repetir esta frase que até mexeu comigo. Eu por vezes tenho medo do meu poder. Tenho medo de eu mostrar o meu poder, não do meu poder em si, mas tenho medo de mostrar o meu poder. Mas eu fiz recentemente, como tu sabes, na semana passada eu estive num retiro muito, muito intensivo, aliás, o mais transformador que eu já tive na minha vida, já participei em alguns, foi o Path of Love, em português, o caminho do amor, e é mesmo bonito que a vida me tenha trazido a gravar o primeiro episódio deste podcast após essa transformação, porque eu hoje sou uma mulher que resgatou o seu feminino durante esse processo e essa transformação, e vou assumir a minha luz. Então o Brilha Sem Filtros, eu hoje vim arranjada desta forma. Esta roupa é muito simbólica e quem esteve comigo no Path of Love saberá porquê. Tudo o que eu trago hoje tem um simbolismo e é uma celebração de mim. Eu hoje permito-me, e vou-te dizer que tive que me encher de coragem para me permitir celebrar-me e vir desta forma, independentemente dos julgamentos que eu possa temer. E portanto é uma honra poder fazer isto contigo, porque também sei que consigo abrir-me desta maneira, porque és tu, esta mulher que eu vejo, reconheço e admiro, que está à minha frente. Então sinto-me muito suportada por esta anciã que eu vejo em ti, portanto... Meu amor, obrigada. Obrigada. E nós estamos muito sérios, porque nós normalmente... Não, daqui a bocado isto já começa tudo a descambar. Está tudo muito sério. Não, isto era a parte formal da coisa. Portanto, pessoal, agora a partir de agora, preparem-se, porque isto vai tornar-se mais relaxado. Pronto, já respiramos? Já respiramos. Já estás melhor? Já estou. Espetacular. Fui ver a etimologia da palavra autenticidade. Ok. Sabes de onde é que vem a palavra autenticidade? É a natureza do que é verdadeiro por oposição à cópia. E eu pensei, e é o que é real, verdadeiro, genuíno e legítimo. Eu pensei, olha que bonito, porque é exatamente isto que eu sinto, que para mim é o resgate da autenticidade, não é? Para mim a autenticidade é estar alinhada com a tua verdade. Não é?
E então se calhar vou-te convidar também a ti a dizeres-me o que é para ti a palavra autenticidade, o que é que significa para ti fazer o resgate dessa autenticidade. Para mim a autenticidade é uma coisa que está de mão dada com ser genuína. E esse foi o trabalho difícil para mim, chegar ao ponto quem sou eu? Quem sou eu realmente, não é? Sem os papéis que vamos criando e que vamos fazendo e que a dada altura da nossa vida tomam um lugar muito forte. Quem sou eu? Quem é esta pessoa, este ser humano? Quem sou eu? Então para mim a autenticidade é isso, é ter a consciência de quem és tu, o que é que tu queres, o que é que tu gostas e assumires isso, no matter what. Para mim isso é autenticidade. Eu concordo contigo, mas eu acho que também, não tenho a certeza absoluta que é muito difícil tu saberes exatamente quem és tu no todo. Sem papéis? Exato. Quem sou eu lá no centrozinho, é um caminho que se faz. Quando não sou mãe, quando não sou amiga, quando não sou filha, é um caminho. Quando não sou, não é? Quando não estou a representar um papel ou quando estou sem máscaras, quem sou eu verdadeiramente, não é? E para mim, pessoalmente, esta é a grande viagem da nossa vida. Sim, é. Não é? Por isso é que eu estou tão determinada nisto de espalhar muito esta energia de vamos lá resgatar este lugar, não é? Isto é mesmo aquela coisa de somos únicos, parece uma frase feita, mas é mesmo verdade. Sim. Não é? Este é mesmo aquele lugar que eu fisicamente no meu coração, no meu corpo, sinto no meu coração, em que só eu tenho e que só eu posso conhecer. Mesmo, é. O que eu sinto, agora estavas a falar sobre isso, o que eu sinto é, eu consigo mesmo chegar a um lugar onde não existem papéis. Onde no limite, o que eu vejo que eu sou, mas isto tem muito a ver com as minhas crenças e com a minha filosofia de vida, é de facto sou um ponto de luz que vibra em amor. E no limite é isso que eu sinto que eu sou e que nós todos somos, não é? Mas depois encarnamos, chegamos aqui, vivemos nesta dimensão e representamos papéis. E não está nada de errado com isso. Mas tem que haver uma linha condutora autêntica e genuína que nos liga a todos esses papéis. Eu acho que a autenticidade é a linha condutora. Não é? É o imã que permite que tudo o resto gravite à volta, mas isso implica tu encontrares esse imã. Eu demorei muitos anos na minha vida a encontrar esse imã, porque eu estive demasiados anos, os anos certos, eu confio também nisso, agarrada a fazer o que as pessoas esperavam de mim, não é? Sim. A sociedade esperava que eu fizesse. Eu vivi muito refém, e não foi das pessoas, eu vivi refém de mim própria, de eu acreditar que era isso que era suposto, não é? Que era isso que era o certo. E vou-te dizer que pessoalmente demorou tempo para mim eu encontrar este lugar de quem sou eu, não é? Não é aquela pergunta filosófica de Who am I? Exato, não é isso, é o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é que me apetecia mesmo fazer hoje quero ir ao cinema, quero ou não quero? Às vezes coisas tão simples como isto, não é? Uma amiga liga, vamos ao cinema. Sim. E eu parar para pensar, apetece-me ou não me apetece? Porque eu com aquela amiga adoro estar sempre, não é? Mas cá não me apetece ir ao cinema. Então, às vezes são coisas tão pequeninas como estas, não é? Que é ouvirmos-nos verdadeiramente. Que é uma coisa que eu reparo muito, quando estou com as minhas pacientes, que as pessoas não sabem distinguir de facto o que é que querem. Se vem do lugar de eu querer ou se vem do lugar de eu querer agradar. Exato. Ou de não conseguir dizer que não àquele compromisso, àquele convite, E parece uma coisa muito simples. Mas o simples, saber escutar o corpo e dizer quero ou não quero fazer isto. Isso é uma batalha muito grande e leva-se de facto muitos anos para se chegar aí, sim. Sabes que eu sinto que por esse motivo a autenticidade é uma característica em vias de extinção e que é preciso muita coragem. É preciso mesmo muita coragem para ir a este lugar. Desculpa, ias falar. Diz. Então, mas isto faz parte, nós somos assim, atropelamos-nos umas à outra. Diz. Eu acho que ela está a ficar na moda.
Ai, que bom. Eu acho que a autenticidade está a ficar na moda. Acho que, de repente, onde há muita luz, há muita sombra. Não é? E, aliás, eu estava a pensar um bocadinho nisso, que é, e não é uma ideia minha, porque eu ouvi isto de alguém, que é, quanto mais sombra houver, e quanto mais luz houver, e quanto mais aproximares essa luz de um objeto, maior é a sombra. Se a luz estiver mais afastada, a sombra torna-se mais pequena, mas se fizeres... Uau! Então ao mesmo tempo que eu acho que há muito fake, não é? E que há muito glitter aí disfarçado e que há muito filtro, eu também acho que há aí um borbulhar de gente... Efervescente, não é? Sim, que quer dizer, não, a maternidade não é o que sempre nos disseram, não, isto não é fazer aquele caminho normal e regular, pode não ser bom. Não, eu acredito em coisas que se calhar, isso é um dos meus temas, eu acredito em coisas que eu ainda tenho vergonha de dizer que acredito, porque tenho algum receio que as pessoas não estejam preparadas para aguentar. Então eu acho que está a começar, eu não digo na moda, mas eu acho que há aí um conjunto de almas que estão a começar a ter muita coragem de dizer aquilo que pensam e que sentem. E há aqui outra questão que para mim tem sido uma reflexão importante neste caminho, que é teres a coragem de dizeres o que sentes e o que pensas não te faz refém do que sentes e do que pensas hoje, porque o que eu sinto e penso hoje, a minha verdade hoje essa é outra, não vai ser a minha verdade daqui a um ano. Eu não tenho que ficar refém disso, não é? Não é aquela, mas tu disseste há um ano atrás que afinal gostavas de amarelo e agora dizes que o azul é a tua cor preferida. E sim, eu não sou a mesma pessoa que eu era há um ano atrás, não é? Eu estou-te a dizer isto porque eu vivia refém disto. Eu se emito uma opinião, aquilo é o resto da minha vida. É uma doutrina. É uma doutrina. É isso mesmo. A mim acontecia-me o inverso, que é, eu mudo. Eu sou uma pessoa muito dinâmica e criativa e volátil. E toda a vida sofri por ser assim. Porque é suposto nós termos uma opinião concreta, não é? E não mudar. Não mudar nos gostos, não mudar... Por exemplo, profissionalmente eu vou mudando ao longo do caminho. E sofria com isso, porque eu achava... E tinha uma admiração profunda... pelas pessoas que me diziam, eu sempre soube que queria ser isto. Eu ficava encantada, eu disse, explica-me como fazes. Depois passei aquela fase do descobrir o propósito de vida, que era uma coisa que eu ficava, como assim a gente descobre o nosso propósito de vida, que é uma coisa que se descobre. E eu fiz esses cursos, essas formações e chegava ao fim e nunca descobria qual era o meu propósito de vida. Então hoje aprendi que até acho sexy nós mudarmos de opinião. E hoje eu sou isto e amanhã eu não sei o que é. Eu hoje sei que sou isto e gosto disto. E não faço a mais pequena ideia do que é que vai acontecer amanhã. Acho isto até curioso, não é? Isto desperta em mim a curiosidade. O que é que me vai acontecer? O que é que eu vou gostar daqui por 2 anos? Eu não faço a mais pequena ideia, mas eu sei que vai ser bom. Eu sei que vai ser bom. Vai ser lindo, lindo, lindo. Eu adoro essa ideia de ser sexy. E eu estou contigo. Sexy. Também sinto esse movimento de transformação em variadíssimas áreas, em variadíssimas pessoas e, como dizes e muito bem, está mesmo na altura de nós olharmos para as nossas sombras. Eu, como vim agora deste retiro do Path of Love, vais-me ouvir falar dele. Sim. Várias vezes, ao longo das próximas semanas, pelo menos, se não meses. Ou anos. Ou anos. Acho que está velhinha, lembras-te do Path of Love? Lembras? Aquele retiro. Pronto, vou ser essa pessoa. Sim. E eu quando fui fazer o retiro eu achava Path of Love, o amor, que coisa tão bonita, tão perlim-pim-pim, shanti-shanti, blá blá blá, eu achava que ia ver a luz. E o que eu fui fazer foi ver a escuridão. E então a grande aprendizagem para mim é esta, que tu tens mesmo que olhar para o teu lado sombra. E, by the way, o teu lado sombra não é maior do que o lado sombra de mais ninguém. Sim, sim. Todos nós temos. Então, isto faz de nós humanos. Nós somos humanos. Porque nós temos raiva, porque nós temos tristeza profunda, porque nós temos imensas frustrações, porque nós odiamos determinadas coisas, porque nós temos coisas que nos revoltam profundamente, temos coisas que nos fazem
gritar, bater, sabes? Não, isto existe dentro de cada um de nós. Sim, sim. Isto existe mesmo, isto é real, Sim. não é? Então é quando tu integras isto, e é assim que eu me sinto neste momento, é quando tu integras isto, eu sinto-me encarnada, ou seja, parece que agora que eu percebi porque é que eu venho com 1,74m de altura, porque agora é que eu preenchi todas as partes do meu corpo, é isto que eu sinto, foi quando eu integrei a sombra, não é? E deixei de estar, eu punha de lado, escondia, eu tinha vergonha, eu tinha vergonha mesmo, sentia culpa, então todas aquelas emoções de não, eu não vou mostrar isto a ninguém, como eu não vou mostrar isto a mim própria, Sim, não é? sim. Vou pôr isto naquela gaveta do não quero aceder a isto, não quero aceder, não é? Então agora que eu abri essas gavetas e deixei sair tudo, olhei para isto de frente, uau, agora sim eu posso falar do que é ser autêntico, agora sim eu posso falar do que é brilhar sem filtros, sabes? Sim. Sinto Sim. que é mesmo nós voltarmos a esta humanidade. Sim. E é aquela história também muito curiosa que eu acho que tu deves ter sentido, é, tu mostraste a tua sombra, ela foi vista por ti e por outros, e ainda assim continuas a ser amada. Sim, sim. E o que eu acredito profundamente é que o nosso lado sombra nós não queremos mostrar, temos vergonha e temos medo que os outros deixem de gostar de nós. É verdade. Não é? Mas mais do que isso, no meu processo, a ir à minha sombra, eu tive medo, a dada altura, que fosse enlouquecer. Porque para algumas pessoas ir à sua sombra é reviver alguns processos bastante traumáticos, duros e feios. Ir lá, em momentos, pode significar será que eu estou bem? Será que eu não estou a ficar louca? O que é que se está a passar comigo? E portanto é preciso coragem para ir à sombra. E eu não sei se aconteceu contigo neste processo, acho que aconteceu noutros, que nós já falamos sobre isso, mas há um momento em que eu, e tem muito a ver com o título deste episódio, não é? Há um momento em que eu fiquei na escuridão completa, mas numa escuridão, de repente abres os olhos e o que vês é tudo escuro. Entraste num túnel escuro, escuríssimo, e não faz a mais pequena ideia quando é que vais sair de lá. Isso é aterrador. E é aí que tu pensas, vou ficar louca, vou ficar sempre aqui. Quando é que isto acaba? Quando é que esta travessia acaba? Eu já lá estive e sei o que isso significa. E estive durante 2 anos. É um lugar muito feio, muito escuro, e ultrapassa a tristeza, porque é um lugar onde não há qualquer vontade de se viver. Não há vontade de viver. A vida perde o brilho, perde o sabor, a comida não sabia nada. Eu saía da cama, era uma sorte eu ter filhos naquela altura, porque tinha que os ir levar à escola, não é? Mas só eu sei. Eu sei, porque eu costumo dizer que os meus filhos, sem saberem, se calhar agora vão saber, Salvaram-te a vida. salvaram-me várias vezes. Sim. Várias vezes. Sim. E eu, comigo igual, e eu não tenho problema nenhum de falar sobre isto. E sendo eu terapeuta, ainda mas estiveste aí, tive. E por isso eu sei o que as pessoas sentem e como as pessoas sofrem, não é? E o que me salvou foi exatamente a terapia, porque há um momento em que tu não tens energia absolutamente para nada, não é? É sobrevivência pura e dura. Como eu gosto de dizer, são os mínimos olímpicos para conseguires passar, não é? não é? Levar os miúdos à escola, esperar que eles não entrem, e os miúdos na adolescência, não é? Complicadíssimos, e com os próprios processos, principalmente a minha filha foi super desafiante. Então foi a jornada mais bonita da minha vida, não é? Porque depois, quando tu sais, eu lembro de perguntar à minha terapeuta: Marta, diga-me por favor que eu vou ver uma luzinha qualquer lá ao fundo. Diga-me que este túnel tem fim, que isto não vai para baixo, mas sim para a frente, não é? E ela dizia-me: continua a andar. Uau. Eu prometo que vai. Isto é difícil um terapeuta fazer esta promessa, não é? Mas eu prometo que vai ver a luz lá ao fundo. Não sei quando. Isto não era muito confortante, mas eu não sei quando, mas a luz vai aparecer. É continuar, é fazermos este processo, é olharmos para aquilo que é preciso ser olhado. E depois percebi que quanto mais depressa olhasse para aquilo que era preciso ser olhado e fosse lá, as catacumbas, mais depressa o caminho avançava, sabes?
Porque eu, durante muito tempo, havia um episódio específico que eu não queria mexer. Não estou preparada. Não quero ver. Não quero. Então, é preciso fazer essa sombra. Sim, e tu agora estavas a falar aqui de uma questão importante que ainda não explicaste, tu que és terapeuta, não é? Então, gostava só, para terminar aqui um bocadinho a tua história, estávamos a contar há um bocadinho, a nossa conversa entretanto aqui entusiasmámos-nos, mas só terminares a parte da tua vida que estavas a contar, que a melancolia fez sempre parte, e como é que isto faz com que entretanto acabes como terapeuta que és hoje e o que fazes hoje? E onde estás hoje? Eu hoje, eu estou sempre a refletir sobre tudo. Isso é muito cansativo. Estou sempre a refletir sobre tudo. E hoje estava a sentir exatamente isso. Os terapeutas, na minha opinião, são as pessoas, ou na maioria, um terapeuta é alguém que passou por muita dor. E é quase egoísta, porque nós estamos sempre em processo, sabes? E eu continuo a fazer processo quando estou a fazer terapia. A pessoa está a fazer processo, a pessoa está à minha frente e eu estou a fazer os processos de transferência e de contra-transferência e eu sinto que estou sempre a fazer processo. Então eu acho mesmo que é neste lugar de tanta dor que eu sou licenciada em Psicologia, tirei Psicologia há muitos anos. Nem fazia ideia disso, vê. A sério? Juro-te, não sabia. Sim. Eu sabia que eras psicóloga de formação, vê lá. Foi preciso eu fazer um podcast. Vou fazer tenho que fazer esta ressalva, porque isto é muito importante. Eu não sou psicóloga porque eu não estou inscrita na ordem. Na altura que eu me licenciei, já lá vão não sei quantos anos, não havia ordem e eu depois fui fazendo outras coisas na vida e quando resolvi assumir quero fazer a terapia, agora tenho que fazer exames na ordem e coisas e tal, e eu não sei se estou disponível para isso. Eu não preciso de diplomas, eu não preciso não preciso disso agora na minha vida. E então agora perdi um bocadinho portanto, eu fiz a minha licenciatura em Psicologia, também estudei Direito, mas acabei por desistir, também não sabias? Não fazia ideia, mas eu vejo-te como advogada, por acaso. Ou juíza. Vejo. Não. Defensora dos pobres e oprimidos. Não, vejo. Isso sim. Mas, isso sim. Mas, como diz o Nuno Michaels, uma verdadeira humanista. Mas eu, durante muito tempo, andei às voltas e não quis. E foi depois de me resgatar. E foi depois de ter passado. E tive, oficialmente, uma depressão. Nunca mediquei, passei por processo sem precisar de medicação e quando saí e de repente quando eu vejo a luz ao fundo do túnel, meu Deus, começou por ser uma coisinha muito pequenina, estás a ver? Parece que vi ali uma luzinha, se calhar percebi mal, se calhar não era ainda, ok, pronto, e entrava outra vez, não? Mas depois de repente comecei é como se tivesse mesmo nascido, sabes? Olha, o céu parece tão azul e olha, agora estou feliz, agora estou bem. Mas isto é sol de pouca dura, não é? Mas aos poucos. E quando saí, e depois passei sim uma temporada, tipo 1 ano e tal, em que não senti nem a melancolia, nem a tristeza, pensei, eu quero ajudar outros nisto. Porque nós não temos que viver em sofrimento, nós não temos que passar o tempo todo na tristeza e na melancolia e na dor. Lindo. Mas temos que ir à sombra. Sim, e sabes que eu estava-te agora a ouvir e ainda estou a ler um livro que o querido Martim me recomendou, do David Hawkins, que é o Letting Go, Deixar Ir, em português, e ele diz que nós temos 3 fases na nossa vida e eu vejo-as completamente espelhadas na tua vida e na minha vida também, mas na tua vida que é a que estamos a falar agora, que é, nós temos a primeira fase que é do termos coisas, não é? Depois passamos para a fase do fazer, precisamos estar em ação, ainda há bocadinho dias estamos em ação, a fazer. Quando finalmente chegamos à fase do ser. Exatamente, que é aquela em que tu estás agora. Sim. Em que eu estou agora, em que nós somos a nossa verdade, e somos a nossa verdade hoje. E tu hoje és terapeuta e eu sou videógrafa, e se calhar daqui a 10 anos fazemos 2 coisas completamente diferentes e está tudo certo. Até estou curiosa com o que poderá ser. Também. Eu por acaso também. E o que eu sinto é que este caminho de resgate do nosso brilho passa também
por nós vivermos um bocadinho nesta filosofia mais do ser e menos do ter e do fazer, que muitas vezes temos que fazer, nós sabemos, não é? Mas que seja uma consequência, não é? Uma coisa equilibrada, não é? Isso mesmo. Que o centro seja o ser, não é? Eu tenho feito muito este trabalho de... Eu sou uma pessoa muito intuitiva e tenho feito muito um trabalho de conscientemente confiar na minha intuição. Este podcast existe hoje porque a minha intuição me disse que este podcast ia existir. E eu confiei. E depois, a partir daí é que eu comecei a fazer. A partir daí é que eu fui falar com as melhores pessoas, com o Martim, com o Hugo, da Transmissão Cápsula, para fazer isto. A partir daí é que eu fui entrar em ação. Mas ainda assim, como vem deste lugar do ser, esta ação é uma ação muito mais leve. Sabes, eu não sinto, porque eu antigamente, quando eu não estava no ser, eu estava no fazer, eu andava sempre exausta. Sim. Eu andava sempre sem energia. Eu chegava a casa, sentava-me no sofá, morria para a vida completamente. Sim. Eu não tinha energia, eu andava a cafés. Sim. Sério, eu andava a cafés e com uma sensação, estava sempre em esforço, enfim, rezar para que chegassem aqueles 24 dias de férias que eu tinha por ano, porque eu numa primeira vida profissional trabalhei na banca durante 17 anos e então tinha que gerir 24 dias de férias por ano e eu sentia que aquilo era o meu balão de oxigênio para o ano inteiro. Sim. Que é uma coisa que eu hoje, enfim, olho para isso como se eu própria tivesse a sair de outra vida. Exato. E foi uma sorte teres ficado pelos cafés, não é? Porque a maioria das pessoas que chegam a terapia, os cafés já ficaram há muito tempo lá atrás, não é? Muitas outras coisas que é preciso, muitos comprimidos e muita coisa. Para aguentares a energia. Para teres energia para aguentar o ar. Para aguentar a vida. Para se aguentar a vida. Pois, e isto estás a ver, é isto, é o aguentar a vida. Eu acho que para mim isso é uma coisa tão pesada. Quando o sítio onde eu estou neste momento, eu já estive na fase de aguentar a vida. Sim. Eu já estive aí, eu sei o que é aguentar a vida, mas já estando aí eu consigo comparar com o sítio onde estou neste momento, não é? Sim. Eu hoje estou mesmo num sítio de celebrar a vida. Sim. E olha que a minha vida não é a vida da Mary Poppins que anda aos saltinhos lá, toda feliz e contente. Obviamente que eu tenho os desafios aos 46 anos, se eu não tivesse problemas na minha vida, era de outro planeta. Pronto, basicamente, não é? Portanto, já tenho a dose suficiente, não é? E para te dizer, enfim, do fundo do meu ser, que a vida para mim eu não tenho que aguentar, eu celebro-a mesmo, estou mesmo num lugar de celebração. Eu percebo-te. E depois lá está, isto vai do centro para fora, não é? E é desta celebração que depois contagia e contamina tudo o resto. É um bocadinho como este podcast, que a ideia é contagiar e contaminar as pessoas com este resgate da nossa autenticidade, não é? Porque o que eu acredito é que quando nós estivermos assim alinhados mesmo connosco, formos fiéis à nossa verdade a cada momento, trazemos imediatamente leveza para nós e imediatamente, inevitavelmente, leveza para quem está à nossa volta. Sim, é. O que eu estou, de repente, eu funciono muito, eu caio em mensagens e imagens e o que eu sinto é que a maioria das pessoas pensa, mas tu és uma privilegiada e por isso podes estar aí. Bom ponto. Não é? Uhum. E normalmente o que eu digo é, não faz a mais pequena ideia do que foi a minha vida e do que é a minha vida. Eu sou tudo menos uma pessoa privilegiada. Bem, esta frase não é muito verdadeira. Porque eu sinto-me, desde muito pequenina, que de alguma forma eu sinto-me protegida. Apesar de tudo o que passei, de ter uma vida difícil, eu sinto-me protegida. Eu sou sempre salva no estás a ver? By the bell. Sempre. Eu sei que vai aparecer uma solução, espera, aguarda, porque vai aparecer uma solução. Ok. Portanto, eu de alguma forma sinto que sou protegida, mas isto não significa que seja privilegiada. Ou seja, eu não tive uma vida facilitada, e ainda bem que não tive, eu não queria ter. Foi a vida que eu escolhi e não queria ter. Mas não, as pessoas que vivem na sua verdade e que estão neste sítio não tiveram uma vida privilegiada, não são de alguma forma assim tão privilegiadas. Podem ser, pode acontecer, mas há muitas que não são e que fizeram o seu caminho, não é? E portanto, o chegar aqui muitas vezes até significa bateram no chão, já não aguentaram mais e há houve um dia que digo, ok, eu entrego. Olha para cima, o que é que queres que eu faça?
a partir de agora não quer saber, eu entrego. Porque nós montamos vidas muito difíceis de desmontar. Não é? Quando nos apercebemos, quando de repente nos apercebemos, eu até queria mudar de emprego, mas eu não posso, porque tenho miúdos, porque tenho uma casa para pagar e um carro, não é? Ainda por cima estou pegando e não sei o quê. E para mim o difícil foi largar o ego. Largar o ego. Ok, eu agora quero ser feliz, não é? Quero ser autêntica. Então eu vou ter que descobrir o que isto é. Achas que é possível largar o ego? Eu acho que nós Não, amestramos. Acho que ele é mais amestrado. É uma maneira de dizer. É uma maneira de dizer. Exato, largar. Mas houve coisas que eu tive mesmo, nitidamente, uma grande fatia, uma grande parte. Eu tive por exemplo, para teres uma... E agora também aconteceu um bocadinho outra vez, que é, eu deixei 100% uma profissão que me dava muito dinheiro para começar, para estar 100% numa profissão que não me dá nem um terço. Então há coisas na minha vida que eu tenho que largar. E caraças, isso custa. Isso custa. Portanto, às vezes fazer um caminho de verdade e de autenticidade significa abdicarmos de algumas coisas. Às vezes não, muitas vezes. Por isso é que é preciso coragem. É muito, preciso muita coragem. Preciso muita coragem, sim, sem dúvida. Eu lembro-me, por exemplo, a dada altura, quando vendi a minha empresa e quando comecei a querer fazer o meu caminho, os horrores que me custou vender o meu carro e trocar por um pequenino. Porque eu tinha um carrão, não é? E aquela Elsa era também aquele carro, não é? Sim, sim. E grandes vidas, e uma grande casa, e profundamente infeliz. Pois. Profundamente infeliz. Mas eu tinha tudo. E estava sempre infeliz. Aparentemente. E quando ia a caminho do trabalho, perguntava, mas é só isto? Mas é isto? E depois sentia-me culpada. Mas estás-te a queixar do quê? Eu fazia toda esta conversa comigo, não é? Estás aqui muito deprimida a ir para o teu trabalho, mas num grande carrão, não é? Então agarrava-me a isso. Não sejas ingrata, não sejas injusta com a vida, porque tu tens tudo o que precisas, não é? E quando vendi este carro, porque a vida é muito sábia, não é? Sabes como é que eu vendi o carro? Não. Então o carro tinha 4 anos. Um BMW lindo, não é? Todo maravilhoso. BMW podem patrocinar o podcast. Não, mas ele agora vou já arrumar com o BMW. Pronto, lá se foi o patrocínio. E o motor de um carro com 4 ou 5 anos, puf, o motor partiu. A sério? A sério. E eu, what? Meu Deus. E pensei que era um sinal, porque eu vejo sinais Claro. em tudo, não é? Então um carro que me tinha custado uma fortuna, vendi-o por 19.000 euros. Porque ele tinha partido o motor, ele não valia nada. Então à força a vida mostrou-me, sabes, que não vale a pena tu forçares, não vale a pena. E pronto, e comprei finalmente o carro dos meus sonhos, que é o Mini. É o carro dos meus sonhos, descapotável. Cor de laranja, não é? Laranja. Tem uma cor de Laranja, porque eu nessa altura já estava a celebrar a vida, já não queria o carro preto normal, não é? Então o Mini descapotável laranja. E sabes, toda a gente reclamou. Só houve uma pessoa que não reclamou, mas toda a gente, porque era pequenino, porque era laranja, porque era não sei o quê. E eu dizia, principalmente os meus filhos, não é? Eu dizia, não querem, podem vir a correr atrás do carro. Exato. Que eu vou aqui maravilhosa, e quando os ia buscar à escola, ai, esconde, põe e eu a viver um esplendor. Mas custou-me, e durante muito tempo, sabes o que é que eu pensava? E não tenho vergonha nenhuma de dizer isto. O que é que as pessoas vão pensar? Pois. Deixei de ter um BMW e agora só tenho um Mini. Como se isso dissesse de ti. Pá, Não é? mas como nós estamos condicionados. Sim, isso mesmo. Condicionados, porque a minha identidade é um Mini laranja. É que eu vou tê-lo durante, sei lá, quantos anos. Esse carro representa o teu ser. Sim. A minha liberdade representa que já não sou escrava de ter que pagar contas, já não sou escrava de larguei imensa coisa. Fui largando. Portanto, eu vou dizer, o que eu estou a visualizar neste momento é que o teu carro está ao serviço do teu ser neste momento. E não é o teu ser, é ao serviço do carrão que tu tinhas antigamente. Não é? Deixaste ficar refém disso, e eu também passei por isso, não é? Quando trabalhava na banca, e foi muito difícil largar. Yeah. Eu era diretora-geral de uma sociedade gestora de fundos de investimento, e então as pessoas diziam, estás louca, vais deixar isso um emprego de sonhos para qualquer pessoa. E eu dizia, olha, vai ficar disponível, podem o sonho de outro. se quiserem.
Mas porque quando eu também achava que era um sonho, não é? E quando eu cheguei lá, eu também senti-me mais presa do que livre. É isso, é que a pessoa sente-se mais presa do que livre. E então eu andei a dificultar a vida a mim própria. Foram anos em que eu podia ter feito aqui um corta-mato, mas pronto, olha, foi o tempo que foi e era o que era preciso. E concordo contigo. É preciso estarmos preparados. Sim, e temos que nos ir munindo das ferramentas. Então, tanto eu como tu chegamos a uma fase na nossa vida em que eu sinto que nós já temos as ferramentas para partilhar com o mundo, não é? Deste sítio de sermos, não é? Que é um sítio que, na minha opinião, me traz muita energia e me traz muita coragem. Eu há 5 anos atrás, 3 anos atrás, não teria coragem de vir vestida desta forma. Não tinha. Mas eu adoro. Elsa, não tinha. Eu sei. E tu há 3 anos atrás já me conhecias. Eu não teria coragem de fazer isto. Para mim é coragem, é assumir, é assim, está-me a apetecer, isto é simbólico, para mim é importante e eu vou. Sabes? E começar mesmo a libertar-me do tema do julgamento, que é um tema que nós falaremos mais para a frente neste podcast e que é um tema muito importante, não é? Que para todos nós nos condiciona. Sim. E então, hoje és terapeuta. Sou. E o que é que tu fazes? Já agora, aproveita para contar às pessoas que estiverem... Eu sei o que é que tu fazes, mas as pessoas devem estar curiosas. Olha, eu estava a falar aí no ser e o que eu estava a sentir e o que eu sinto sempre é... Eu traduzo isso, o que tu me estás a dizer, por tu estás a fazer a tua jornada da alma. Eu costumo dizer que a mente fascinava-me, eu era fascinada pela mente. Hoje sou fascinada pela alma, porque eu associo muito a mente ainda ao ego, não é? E à ação, não é? E ao fazer. O ser para mim está mais ligado à alma. Então o que eu faço, numa frase, é levar as pessoas da jornada da mente para a alma. Como é que eu aplico isso na prática? Portanto, sou psicoterapeuta transpessoal, trabalho com estados modificados de consciência, faço regressão e faço muitas outras coisas que eu ainda tenho um bocadinho vergonha de falar. Mas nada de mal, atenção. Meus caros, esperem pelos próximos episódios deste podcast. Não tem problema nenhum. Mas uso o meu tambor e uso assim umas coisas quando me apetece. E gosto muito do mundo mais oculto. Que lindo, que lindo. Aquilo que não é visível. Sinto-me sempre acompanhada. Trabalho com muitos seres que não são, e aqui já estou a expor aqui um bocadinho a minha coragem de acredito em coisas que muita gente não acredita, acredito na reencarnação, acredito que há muito mais do que nós pensamos, e durante muito tempo eu achava que não, que isto era o que era, e depois comecei a acreditar que havia muitas coisas para além do que era visível. Então, e sinto-as e vejo-as às vezes, e então é isso que eu faço. Em terapia ajudo que lindo. De mão dada a fazermos este caminho da mente, do ego para a alma. Eu adoro, e o que estava a sentir quando estava a ouvir era assim, todo o amor que tu pões nisso, e eu sinto mesmo que o amor é a emoção, como se assim envolvesse, preenchesse todos os espaços, sabes, que estão entre nós fisicamente, que são entre nós emocionalmente, e é assim a bolha de suporte e sustentação é mesmo, para mim, a emoção que mais cura, que mais traz o crescimento, que mais convida à introspeção, sim, que mais convida à partilha e à abertura e à socialização, e não é por acaso que eu escrevo cartas de amor, e nas minhas cartas de amor é mesmo um espaço deste lugar que eu escrevo, não é? Da minha verdade, e o amor às vezes toma variedíssimas formas. Sim, às vezes é o tough love. Exato. Não é só dizer eu amo-te, Elsa, porque te amo. Eu também te amo muito, meu amor. Mas é também... Olha que nós combinámos que não íamos estragar a maquiagem. Lá. A última vez que eu maquiei foi para me casar. Adoro, isto levou-me quase 5 minutos. Não tiveste a muito rápida a fazer tudo. E portanto, meu amor, agora que já te conhecemos, eu já conheço o teu brilho, mas imagino que quem te está a ouvir já começa a antecipar esse brilho, e quem nos ouviu até agora já está de certeza assim a sentir o match
contigo. E Estou a começar a ficar com medo. O que é que vais... Não tenhas... Eu disse que ias confiar em mim. Eu confio. Pronto. Sabes que eu confio. Podes confiar em mim. Então, o convite é para que de facto as pessoas continuem a acompanhar esta jornada, porque o que eu acredito é que a cura de um é a cura de todos. E que ao ajudar-te a ti neste processo, ao longo deste podcast, eu estou-me a ajudar a mim também, como tu fazes nas tuas terapias, e ao ajudarmos uma à outra, estamos a ajudar todas as pessoas que nos estiverem a ouvir. Então, nós no próximo episódio, o título do próximo episódio é Quando o Corpo Perde o Brilho. Ui. Portanto, sim, temos muito para falar sobre isso. Sim. Com estas idades, filha. Não há corpo que aguente. E, portanto, nós vamos intercalar a gravação destes episódios intencionalmente para que tu tenhas tempo de integrar tudo o que viveste. Então, o que eu te vou pedir é que faças mesmo assim, logo em casa, à noite, assim, uma revisão do que nós vivemos aqui ao longo deste podcast, das emoções que tiveste, do que sentiste, para partilharmos também na próxima gravação, que será mais ou menos daqui a uma semana e qualquer coisa. E nós vamos sempre deixar, no mínimo, uma semana de intervalo entre a gravação de cada episódio, para tu teres tempo de integrar. Ok. E depois de partilhar isto também no próximo episódio. Ok. Está bem? E a quem nos está a ouvir, quero agradecer de fazerem parte, terem-se juntado a estas duas grandes amigas que se juntaram com esta intenção de tornar o mundo um sítio melhor, que acreditam que a autenticidade é de facto um dos caminhos bonitos para fazermos isto. E se vocês também acreditam, avaliem aqui o nosso episódio, coloquem o vosso comentário, deixem-me ver a vossa luz, vou adorar ver a vossa luz e ajudem-nos dessa forma a que a nossa mensagem chegue mais longe e possamos ajudar mais pessoas a brilhar, sem filtros. Até arrebentei com desculpa. Desculpa, Martim. Desculpa. Eu vou para acordar. Desculpa.